Elas vão ficar. Tá bom. Não vão fugir, não. Eu menti pra Vitória no WhatsApp, falei que ela ia ficar livre. Não vai nada. Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. 14 jogos, 6 vitórias do Palmeiras, 4 empates, 4 vitórias do Corinthians. A última foi em 2019. Então, com o retrospecto do Abel Ferreira, tá tudo safe, né? Verdade. Não tem como a Vitória trouxe pra gente na entrada ao vivo dela. Os gols do Palmeiras, 18, do Corinthians, 13. E essa última vitória foi o título do Corinthians conquistado nos pênaltis, mas foi uma vitória por 1-0. O Palmeiras venceu o primeiro jogo na Neoquímica, o Corinthians devolveu e nos pênaltis conquistou ali a vitória e foi o último título. Primeiro, a arbitragem. O que vocês acharam dos nomes? Klaus e Candansan. O Jailson adorou aqui, ele tava dando risada. Por quê? Com o Breler Gostou ou não? Não, o Candansan, a gente já tinha falado sobre isso. A gente tinha falado aqui, quando tava a Renata, a gente falou, os dois melhores nomes. Ela falou Edna, Candansan, Klaus, o que tava no Daiane, pelo tamanho e pelo momento. É que no caso do Klaus... Exatamente, é aí que pega. O que pega, Gilson? A torcida do Corinthians não fica feliz com o Klaus apitando. Mas alguém fica feliz com alguma coisa? Com algum nome? Não, mas tem... Enfim, a torcida do Corinthians já pega lá, Rafael Klaus, vai apitar lá o primeiro jogo no Allianz. A torcida do Corinthians já fica... Porque no jogo da primeira fase da competição, foi aquela polêmica expulsão do Yuri Alberto, teve o pênalti marcado em cima do Estevão também. Então, assim, foi também foi um jogo com arbitragem discutível. Apesar de a gente, acho que no dia seguinte, ter entendido aqui que o Klaus apitou que tinha que apitar. Sim. Porque as decisões foram corretas. É questão de torcedor, assim, né? Isso, torcedor. O Candansan a gente já sabia, a gente já tinha falado aqui. Porque eu esqueço sempre o nome do Candansan, né? Desculpa até, mas eu sempre esqueço. Matheus. Mas você falou o novo lá do... Matheus. Não, sim, mas eu sempre falo o novo lá da Federação Paulista, que ele tá se destacando. E que o Gil ficou bravo, porque o Zé Ivaldo daquela... O Gil... É que o Gil tava irritado. Mas ele tinha que expulsar o Zé Ivaldo mesmo. E tava irritado com outro lance do Carrilho Isso, que não tinha nada a ver com o Candansan. Não tinha nada a ver, exatamente. Ali não tinha... E o Gil reconheceu. Ele apitou bem, tirando esse lance. Ele se sentiu prejudicado, mas o árbitro precisava ser foi correto. Mesmo. E ali não precisava nem de VAR. Não. Ali não precisava nem de VAR. Ele teve que ir ao VAR, mas não precisava, porque a entrada do Zé Ivaldo no Yuri Alberto foi qualquer coisa. Tá. Mas os dois melhores foram escolhidos? Os dois melhores árbitros? Mas esse é meu medo. Por exemplo, a gente tá aqui, sexta-feira, prévia do Clássico, e a gente abriu, óbvio, acabou de sair a notícia, e a gente tá falando sobre a questão da arbitragem. O fato de o primeiro jogo ser o Klaus, se é sabido pra gente que é um problema pro Corinthians, é sabido pelo Corinthians que é um problema pro Corinthians. A gente pode ter um jogo chato em que o jogador, o cara, eu ia falar um peteleco, mas peteleco da expulsão agora. Mas que se espirram um do lado, é aquela coisa de bolinho no árbitro, aquele jogo de todo mundo fazendo a pressão. Eu acho que nesse sentido é uma vantagem ser o Klaus pelo fato dele ser mais experiente. Eu digo pela qualidade do jogo, assim. Não necessariamente se isso vai influenciar ou não pela experiência do árbitro, mas vai ser esse o perfil de jogo? Reclama, vai no árbitro, ganha na conversa, vai ser isso? vai tentar levar pro segundo, né? E a expectativa é essa. Numa final entre dois rivais, o árbitro também já sabe que vai ter trabalho. Independentemente se tem rejeição ou não, o Klaus tem experiência suficiente para saber que tem pressão, que tem um ambiente que vai ser muito pesado, porque a gente viu o Corinthians em clássicos, faltou bola, mas em termos ali de jogadores no ouvido da arbitragem, o tempo inteiro. O Memphis, então, nem se fala. Todo jogo é muita conversa com a arbitragem, muita resenha. Então é um jogador que o Klaus sabe como vai ter de levar, e do lado do Palmeiras também tem gritaria, tem um banco que é sempre muito ativo, tem Abel Ferreira, os auxiliares. Então é um jogo complicado para qualquer árbitro. O ponto o Corinthians precisa entender que, independentemente de jogar ali com... Quem sabe o Corinthians finalmente entre com o espírito de Libertadores para esse jogo, sabendo da rivalidade, o que não ocorreu quando precisava de fato, mas precisa jogar... com espírito de derby. Mas precisa jogar mais bola também. Não pode ser só na entrega, no ar. Mas não é melhor ele só sobreviver ao primeiro jogo? Mas para sobreviver, tu precisa jogar. E aí, contra um time como o Palmeiras, que tem o gramado a seu favor, a velocidade do jogo que é diferente e específica no sintético, e que sabe usar muito bem o fator casa, o Palmeiras, nesse tricampeonato, a grande meta da comissão era fazer a melhor campanha para decidir sempre no Allianz, porque sabe como o Allianz é um ambiente muito favorável para o Palmeiras. Dessa vez é diferente. Então o Palmeiras estará muito mobilizado
para construir uma grande vantagem nesse primeiro jogo. Então, não vai sobreviver só na base de parar o jogo, de fazer falta, de conversar com a arbitragem. Terá de jogar, não digo um pouco mais, terá de jogar bola. O que faltou e muito pro Corinthians nesses jogos da Libertadores. Mas acho que é o que o Jair falou ontem também em relação ao Fla-Flu. Nesse caso, acho que o primeiro jogo tem um peso muito grande. Aí é completamente diferente. Eu lembro agora, estava lembrando do São Paulo e Palmeiras na virada. Foi que em 30 minutos acabou o jogo. É verdade. O São Paulo tinha conseguido, foi 2-1? Foi 3-1, né? 3-1, né? 3-1. Esse 3-1, o jogo de 4-0 com 30 minutos. O Silvani estava lá em casa, coitado, ficou triste. Nossa, ele ficou numa tristeza danada, que a gente estava vendo o jogo. Mas, enfim, foi o que o Breler falou em relação a ter o segundo jogo dentro de casa. Agora vai ser o primeiro, mas aí é completamente diferente do Rio. Que aí aqui tem torcida única, realmente cada um tem sua casa, né? De primeiro e segundo jogo no Rio, porque são os 2 jogos no Maracanã, torcida mista, então não muda muito. Aqui não, aqui é completamente diferente mesmo. Então eu tô nessa, eu penso que o Palmeiras vai ser aquilo, de ir pra cima, de jogar o Corinthians pra trás, pra realmente fazer o resultado dentro de casa, e o Corinthians vai tentar ir picando o jogo, vai tentar sair no contra-ataque, sim, só que aí já me pega, porque o Corinthians também não tá com peça pra sair no contra-ataque. O contra-ataque a gente não falou ontem que não tem jogador de velocidade? Jogador de velocidade pra sair no contra-ataque. Gastou o banco inteiro no jogo. Então, não tem. Eu quero entender como vai ser essa dinâmica do Corinthians. Porque o Corinthians vai ter que ficar com a bola pra conseguir atacar o Palmeiras. No jogo do turno, ou da primeira fase, o Corinthians ele conseguiu equilibrar... Quando igualou a 3 zagueiros. Quando teve 3 zagueiros. Sim. E assim, é o que a gente está falando, o Palmeiras, ele é muito, no meio de campo, ele é muito forte ali fisicamente. Muito forte. Então assim, ele... Tem que ver se o Garro vai ter condições, né? Então, eu nem sei se é bom ter o Garro para esse meio campo desse jeito. Sintético, né? Verdade. Não, sintético e o jeito que ele tá, jogando com infiltração, com não sei o que, com o meio de campo do Palmeiras que... Madeira. Tá no meio? Nossa. Do pescoço pra baixo a canela? Então, mas é porque a minha questão do Garro no sentido desse primeiro jogo, eu entendo a questão física, mas é porque justamente o Palmeiras vai empurrar o Corinthians pra trás e a oportunidade de você ter de lançar no Yuri Alberto, que é o único cara que ataca as costas da defesa. O Memphis não ataca. Então é de você tentar lançar no Yuri Alberto e você ter um cara que é bom nessa... o Memphis fez isso no jogo, né? O gol do Yuri Alberto é assim, né? Aquela roubada de bola do Memphis. De ter um bom passador. O bom passador, no caso, é o Garro. Então, a gente entende a questão física do Garro, tem a questão do gramado sintético, mas fica essa dúvida, porque no jogo da Neoquímica, provavelmente, o Corinthians vai... Título paulista que começa a ser decidido neste final de semana. No domingo, a primeira partida entre Palmeiras e Corinthians, o Allianz Parque é o palco. Olha aí a campanha dos 2 times neste Paulistão. O Palmeiras venceu 8 jogos, empatou 5, perdeu 1, com aproveitamento de 69% para 25 gols marcados e 10 sofridos. Já o Corinthians, 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 78% de aproveitamento. São 24 gols marcados e 14 gols sofridos. E aí, os últimos campeões do Paulista. O Palmeiras emendando 3 títulos na sequência, 24, 23, 22. 2021 ficou com o São Paulo, em 20 Palmeiras e 2019 título do Corinthians. E para falar desse derby, casa cheia hoje aqui. Sala cheia, né? Estamos recebendo Vitória Leite e Lili Nascimento para trazer as informações tanto de Palmeiras quanto de Corinthians. Lili, bem-vinda. Um beijo. Bem-vinda mesmo, né? Depois da sua licença maternidade, retomando aqui com a gente. Um beijo, boa tarde. Obrigada, Glaucia. Voltei ontem, na verdade, né? Então já volta com um clássico pela frente, tem muita informação bacana aí para passar pro torcedor, mas de fato, Corinthians, preparação a 1000 para esse grande derby, que se no final o resultado for negativo pode trazer consequências gravíssimas pro lado do Corinthians. Vou falar bastante disso. Segura que a gente já vai falar. Tudo bem, Vitória? Seja bem-vinda também. Um beijo pra você. E já vamos com esse Palmeiras, porque é o mandante nesse fim de semana. É isso, Glaucia, uma boa tarde para você, para todos aqui, amigos, e para quem está em casa também nos acompanhando. Pois é, né, o Palmeiras está um pouco menos pressionado do que o Corinthians nesse sentido de precisar, de fato, dar uma resposta como essa nesse começo de temporada, mas também Abel Ferreira finalmente conseguiu os reforços que ele tanto queria, né, ele sempre reclamava sobre a janela de reforços, o Palmeiras se movimentou muito bem nessa janela, então também existe essa pressão do lado do Palmeiras e, é claro, a possibilidade de conquistar o tetracampeonato inédito, a gente vai falar muito disso por aqui, Glaucia.
acontece. Ô, Lili, já que falou aí de caos, Desde que vamos lá. Eu Já passo sabia. logo a bola pra você, tá bom? Eu sabia, porque eu ia justamente começar falando que essa tranquilidade, entre aspas, né, do Palmeiras, que vem de uma sequência de títulos e que se não conquistar esse título, claro que é ruim, mas muito pior para o Corinthians, há 6 anos sem levantar uma taça. Pior ainda depois da eliminação na pré-Libertadores, novamente uma eliminação em pré-Libertadores. Então, o que eu posso falar para vocês, porque eu estou conversando com fontes minhas do Corinthians, é que assim, o emprego da família Dias depende desse título. Se o Corinthians não conquista esse título, então, muito provavelmente, assim, o Corinthians já vai atrás de um novo treinador, porque já no ano passado... Gente, presta atenção, longe de mim, né? Mas eu digo assim... Eu voltei agora. Gostaria de voltar com boas novas, né? Mas, enfim, quero dizer que é de suma importância para as duas equipes, principalmente para o Corinthians, que quer reconquistar aí um título. E aí, da mesma forma que o Abel falou, o Calçade dando risada. A gente pediu o telefone do seu marido. Pediu o telefone do seu marido. Um dia depois Não jogue isso pra cima de mim, não. O Ramon... Já tem corintiano ligando aí na redação agora, por favor, aí, pedindo pra chefia. Mas saibam que eu voltei com muita energia, tá? Pra cobrir o Corinthians e vamos lá. E eu quero dizer que o Ramon também falou nessa coletiva, falou sobre esse derby, sobre a importância. Vamos ouvi-lo, porque depois eu vou chegar com notícias sobre o departamento médico, gente, não tem jeito. Bora. Yo creo que los dos equipos hicieron mérito para llegar a esta final. Y sabemos que cuando se interpreta este tipo de partidos, cualquiera de los dos, uno de los dos se va a llevar el resultado. Y para llevarse el resultado tenés que tener mucha concentración, mucha determinación, no cometer errores. Es un partido diferente, más allá del clásico es también una final. Y se tiene que interpretar, pero siempre deportivamente. El periodismo tiene que la competencia exista, pero el deporte y el fútbol tiene que continuar. Que gane el mejor, el que juegue mejor, el que tácticamente esté mejor. Eso es muy importante para que los dos equipos compitan. Yo estoy muy confiado en mi equipo que tengo. Ele fala sobre a equipe estar preparada, né, e que vença o melhor, mas a gente tem que falar sobre o departamento médico, que é algo que vem preocupando muito os torcedores, e também aí nessa coletiva ele falou algo muito importante, tá? Porque tem a situação do Garro. Desde julho do ano passado ele vem sentindo dores no joelho, não conseguiu parar para fazer um tratamento, não fez a pré-temporada com a equipe, perdeu 8 rodadas aí do Paulistão, só depois voltou. E o que a gente sabe? A cada jogo ele ainda é uma dúvida, o Garro, que é um grande nome, né, do Corinthians, é uma peça-chave para o time e seria muito importante para essa final, mas ele é dúvida e o Ramon afirmou isso hoje na coletiva, só o departamento médico liberando e saberemos mais para frente só. Trazendo aí um raio-x dessa arbitragem confirmada para a decisão do Campeonato Paulista. O Klaus, já esse árbitro experiente, como a Renata pontua, e era já óbvio que eles tivessem uma dessas finais. E aí vem o Candançan, como ela também pontuou muito bem, como uma grande oportunidade de apitar a decisão. A gente lembra, ele apitou a semifinal, Corinthians e Santos, houve aquela sonora do Gil no fim do jogo, reclamando da expulsão do Zé Ivaldo, mas eu acho que ali ele acertou. E aí a gente já discutia aqui enquanto ouvíamos a Renata falar. Eu acho que ele segurou bem aquela partida, Calçade, entre Corinthians e Santos. Eu acho que ele fez um jogo controlado ali, no meu modo de ver. E aí também essa expulsão, que ficou essa reclamação tão grande do Gil, também ele acertou. O Gil até fala, porque no jogo contra o Mirassol não é porque houve um possível erro ali ou aqui que as coisas não vão ser, né, acertadas adiante. Mas enfim, e é óbvio que para ele vem uma responsa imensa, né, de fazer o jogo que de fato vale o título. Eu acho que também tentaram evitar o Klaus dentro da Neoquímica. Porque o Klaus ele tem uma resistência muito grande com a torcida do Corinthians por conta de expulsão de Yuri Alberto, de Cássio. Então, assim, ele é, obviamente, uma estrela hoje da arbitragem brasileira, tem muita fama, mas é meio enrolado. E eu acho até que a federação ela agiu com meritocracia, porque o Candançan, eu concordo que ele pode sentir, ele é jovem, mas eu acho que dentro do Campeonato Paulista ele foi o melhor árbitro. Obviamente, quando eu falo que ele foi o melhor árbitro, se a gente for pegar uma lupa, a gente vai achar erro dele também. Né? A gente não tem um árbitro perfeito, mas eu acho que para a idade dele, ele se destacou dentro do Campeonato Paulista. A gente viu ali um clima
né, ameno, tranquilo. Esquece. Calma.